E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade, que é o nosso quadro onde a gente responde as perguntas. Eu adoro. Eu tô aqui com o meu mascotinho, ó. Foi uma paciente que fez pra mim esse amigurumi aqui. A gente gosta bastante e acho que a piada que tem é que ela falou assim, doutor Luiz, se meu tratamento não desse certo, eu ia usar de voodoo, eu ia apertar esse bonequinho, fazer uma... Mas a paciente engravidou, pessoal, então esse é um bom sinal, o bonequinho tá aqui. Decidi gravar o vídeo com esse bonequinho aqui só pra brincar com vocês. Mas, pessoal, o Café com Fertilidade que a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. Se inscreve no canal e puxa a vinheta, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Doutor, a primeira pergunta é da Nick. Ela mandou o seguinte: doutor, a pílula do dia seguinte atrapalha a ovulação? Pessoal, sim, né? A pílula do dia seguinte, o que que é a pílula do dia seguinte? Por que que chama assim? Ou contracepção de emergência? Quando a paciente, ou o homem ou a mulher, tem uma relação desprotegida, né, e não querem engravidez, ou seja, não tem desejo de engravidar, né, às vezes não usaram preservativo, ou rompeu o preservativo, alguma coisa aconteceu durante a relação que existe chance de engravidar, você pode lançar mão de um uso de um hormônio numa dose mais alta, chamada de contracepção de emergência. E essa dose tem uma série de funções, né? Uma progesterona em dose alta, que faz com que espesse o muco, o colo do útero ali fecha, o útero fica não receptivo então, com a progesterona, mas uma das principais ações, pessoal, é inibir imediatamente o pico de LH e a paciente não ovular. Então, uma das principais ações é não ovulação. Por isso que quanto mais próximo da relação sexual tomar o remédio, melhor o efeito, né? A eficácia aumenta. Então, sim, uma das grandes ações da pílula do dia seguinte, ali da contracepção de emergência, é inibir a ovulação. E queria dar duas dicas, então, tomar o mais precoce possível. Se você está tendo relação com pessoas que você não tem sempre, algumas pessoas até compram e deixam na gaveta ali, né? Porque às vezes o prazo de validade são 3, 4 anos. Então, compra, às vezes você vai custar ali por 50, 60 reais, deixa na gaveta. E se você tiver qualquer problema, você pode tomar. Ou, imediatamente, o grande problema quando você tem uma relação desprotegida, você não quer sair de casa. E aí você vai dormir, no dia seguinte você vai tomar o que cai bastante eficácia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Pílula do dia seguinte. Segunda pergunta de hoje é a seguinte: doutora, eu sinto muita quentura quando estou ovulando, isso é normal? Pessoal, a Vilma mandou, olha que pergunta bem interessante. O processo de ovulação, pessoal, envolve uma série de citocinas inflamatórias para romper ali o que a gente chama de membrana basal, aumenta a pressão dentro do folículo pelo líquido e aí a paciente acaba rompendo esse folículo e acaba ovulando. Isso provoca um aumento de temperatura no corpo. Inclusive, existe até uma forma de mediar a ovulação e acompanhar a ovulação medindo a temperatura do corpo. A temperatura aumenta a 0,4, 0,5 graus. Pessoal, por incrível que pareça, isso aqui pode ser verdade, realmente ela pode sentir. Por que que ninguém sente? Porque o aumento de temperatura é muito leve. Essa paciente deve ser mais sensível ao controle de temperatura ali e deve perceber, na verdade, esse aumento. Mas sim, a temperatura sobe. As pacientes não percebem isso, mas eu acho muito legal. Como a medicina é muito complexa, porque cada um sente uma coisa, né? Do ponto de vista biológico, isso sim é possível, tá bom? Achei bem legal essa pergunta, pessoal. E a terceira pergunta de hoje é a seguinte, é sobre contraceptivo hormônio. Doutor, eu tomei um anticoncepcional trimestral por 6 anos e agora não irei tomar mais. Quanto tempo será que volto a menstruar? Pessoal, inclusive ontem eu estava gravando uma live. Se vocês seguem aí nos aplicativos vizinhos, segue a gente tem feito bastante live, a gente tem postado bastante informação. Mas ontem apareceu uma pergunta muito parecida com essa. E esses anticoncepcionais trimestrais injetáveis, que é a medroxiprogesterona de 150, ou o famoso Depo-Provera, esse remédio, às vezes, ele tem um efeito prolongado, ele fica um anticoncepcional de depósito, que a gente chama. Então, quando você toma por muito tempo, muitas vezes pode demorar bastante para a menstruação voltar. Às vezes demora 6 meses, 7 meses, 9 meses. Eu já vi paciente que ficou 1 ano sem menstruar quando parou o contraceptivo. Então, se a paciente quer voltar a engravidar, o melhor método possível não é o trimestral, né? Não é ali a medroxiprogesterona. Luiz, o que que eu faço? Porque eu estou muito adaptada. Troca o trimestral para o vioral, porque aí você volta a deixar o eixo menos bloqueado, você vai tirando esse hormônio, e aí quando você quiser engravidar 1 ano depois, você para o vioral, porque aí o retorno para a ovulação é bem mais rápido, tá bom? E, pessoal, infelizmente a gente não consegue prever quando a paciente vai voltar a menstruar. O que é possível fazer do ponto de vista ginecológico e endocrinológico? Dosar várias vezes ali os hormônios na circulação,
Você vai acompanhando a paciente e você, quando começa a subir o estradiol, você olha o endométrio, você sabe que a paciente vai menstruar. É possível também dosar progesterona na circulação para ver se ela tem algum efeito ali da pílula. Agora, tirando qualquer uma dessas coisas, teoricamente é só esperar. Por isso que as pessoas não fazem muitos exames para controlar quando voltam a menstruar, tá bom? E a última coisa que eu queria fazer nessa pergunta é, você tem que fazer um diagnóstico, pessoal, se você basicamente tem falência ovariana, porque a gente vê pessoas tomando anticoncepcional, ficam por muito tempo sem menstruar. Só que pode ser que você parou bem no momento que você não tinha mais o ovário realmente parou de funcionar. Então o único cuidado é passe no ginecologista, passa no médico, para dosar todos esses hormônios aí para ver se o ovário tá bonitinho, e se tiver tudo bonitinho, é só esperar menstruar, porque as coisas vão voltar ao normal. Queria pedir para vocês comentarem em algum vídeo aí se você ficou com alguma dúvida, compartilhar com alguém que você acha que precisa aí, que essa informação possa ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, a gente vê que tem muita gente que assiste e não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente aqui. Um abraço, até os próximos vídeos. Valeu, gente!